Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 44. Pode ler Atos 2, 42 ao 44. Marcas de uma igreja fundamentada conforme o padrão do Novo Testamento. E isso eu não tenho dúvida, a igreja de Jubileu é muito bem fundamentada, é muito bem pastoreada pelo pastor José Crisóstomo e pela pastora, eu sei que são muito bíblicos. É apenas para vos lembrar aquelas coisas comuns que devemos perseverar sempre na comunhão, amar o próximo, coisas do dia a dia da nossa vida cristã. Atos 2, 42 ao 44. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Pode avançar o slide, meus amados irmãos. A igreja do Novo Testamento é um retrato também dos dias de hoje. Mudam-se os tempos, mudam-se as épocas, mas igreja continua igreja. Igreja continua sendo perseguida. A sociedade persegue a igreja. Não sei aqui em Portugal porque eu estou me adaptando, mas lá no Brasil existem muitas ideologias que vão contra o cristianismo. Complicado, muitas. Então, assim, aqui também acho que há, porque eu sei que o relativismo tomou conta do norte da Europa. Lá na América do Sul é o misticismo. Então a gente sabe que, infelizmente, existem muitas coisas que vão contra o Evangelho. Antigamente, a perseguição era física. No Brasil era. No Brasil se apedrejava pastores quando se abriam os primeiros templos das Assembleias de Deus e das igrejas pentecostais. E das históricas também. Aqui em Portugal também sei que houve muita perseguição. Eu também li um pouco dessa história. Então, logicamente, que as perseguições sempre houveram, ao ponto da reforma protestante demorar para chegar em Portugal. Inclusive, eu conversei com o doutor, então estava me explicando sobre isso, eu aprendi isso com o senhor, porque eu não sabia. Então, observamos claramente que perseguições sempre houveram. Só que em outros tempos, as perseguições eram físicas. Agora, não dá para falar que no Brasil e em Portugal há perseguição física, há perseguição ideológica. Talvez uma ou outra pessoa mais exaltada, por não aceitar a nossa fé, e acaba partindo para a agressão, mas são casos isolados e pontuais. Nos dias atuais, as perseguições não são físicas, elas são de cunho ideológico, elas estão trabalhadas no aspecto da mente. É a guerra na mente, ou seja, as pessoas discutem ideias. A minha ideia não concorda com a sua, você não concorda com a minha, mas a igreja continua sendo igreja. Mesmo diante de todo o atual momento que vivemos, a igreja continua sendo igreja. Pode avançar os 2 slides. Não, pode voltar desculpa. De acordo com Bill Hybels, a igreja é a resposta para o mundo. Mas que resposta? Todos nós, irmãos, passamos uma semana que nos sufoca. É verdade. É o trabalho, é o dia a dia, as aulas, é isso, é aquilo outro. Às vezes algum ente querido que está acamado, alguém da família nos ofendeu, ou algum amigo que nos ofendeu, ou alguém que está acamado, está doente da família, um amigo, ou alguém lá no trabalho te ofendeu, enfim, uma série de coisas acontecem. Isso às vezes te deixa até abalado, abatido, mas a Bíblia manda perseverar. O texto é claro, e perseveravam, ou seja, perseverar, nós devemos ser firmes, mesmo diante de toda a aflição que vivemos nos dias atuais. A Bíblia é clara em Romanos 8, versículo 18, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelado. Ou seja, aquele que espera a Cristo somente nesta vida, mais miserável dos homens é. Ou seja, é claro que aqui nessa vida Deus nos abençoa, nos prospera, nos coloca em condições de destaque, se isso também fizermos, se buscarmos, Não adianta Jesus me dá um emprego, eu também tenho que fazer um currículo e correr atrás. Jesus me prospera, também tenho que trabalhar e me adequar ao mercado. Mas o sol nasce para o justo e para o injusto. Então estamos aqui. Jesus Cristo mesmo disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos aqui. Se estamos aqui, temos que viver aqui.
Vivemos de acordo com Bauman, a sociedade é líquida. O que é a sociedade líquida? É uma sociedade que perdeu os seus valores. Os valores hoje estão perdidos. Quantos valores que há 30 anos atrás que eram cultivados hoje não se cultivam mais? Por exemplo, as pessoas hoje, muitas famílias já não se encontram mais nem os domingos para almoçar juntos, aos sábados ou aos dias da semana. Por quê? Porque o corre-corre do dia a dia impõe a cada um de nós a velocidade. É a cultura do fast food, é a cultura da vida rápida. Por exemplo, na cultura americana dos Estados Unidos, muitas pessoas não param nem para almoçar. Elas comem o cachorro quente. No Brasil não é diferente. Aqui em Portugal também observo isso em menor escala, mas também se observa. Por quê? Porque a sociedade hoje é capitalista. Ninguém tem tempo para ninguém. E no Novo Testamento não havia isso, mas havia outras coisas que também faziam com que a igreja, em alguns pontos, se tornasse indiferente à dor do outro. Por quê? Porque quando a gente só pensa em nós mesmos, nós nos esquecemos do outro. Mas quando nós pensamos no outro, nós apenas olhamos para nós mesmos e dissemos: o outro é superior a mim, devo amar ele. Ou seja, isso é igreja. Igreja estando junto em unidade. Isso é o perseverar. Pode avançar aqui. Marcas da sociedade atual. Olhem aqui, ó. A sociedade atual tem bem essa característica: as pessoas na frente do computador, sem tempo para ninguém. Eu às vezes me pego assim. Quando eu ministro aos irmãos, ministro para mim também. Às vezes eu também me pego assim. Mas devemos amar as pessoas e entender que estamos aqui para perseverar. Perseverar o quê? No amor de Cristo. Por isso que está ali, na doutrina dos apóstolos. Qual era a marca da doutrina dos apóstolos, senão o amor de Cristo? Então temos uma série de ensinamentos hoje que fazem com que a sociedade, em alguns aspectos, se torne quase que pós-cristã. Tá? Existem até alguns estudos, já até comentei com o senhor, pastor, sobre o pós-cristianismo. O senhor ouviu do Dr. Shedd, ele esteve lá em Florianópolis, ele falou assim: a Europa está vivendo um pós-cristianismo. Ainda acho que Portugal não tem como chegar a essa conclusão. Agora o norte da Europa está vivendo. Por que o norte da Europa vive um pós-cristianismo? Porque o relativismo, o humanismo tomou conta. As pessoas não têm mais tempo para as coisas pequenas da vida. Quando eu digo as pequenas, não é sem valor, as coisas simples. Porque o cristianismo é a essência. O cristianismo é uma essência. O cristianismo é um valor muito grande, é um tesouro insondável que está no meu e no seu coração. Isso é uma essência. Isso é Cristo que planta no nosso coração. Então hoje nós vemos a inversão de valores. O errado virou certo, o certo virou errado. E às vezes isso nos abala. Você liga a televisão, você olha um programa de TV, aquilo te abala. Você lê o jornal, aquilo lhe abala. Você olha a internet, você vê tantas coisas, aquilo lhe abala. Nós não devemos nos abalar por essas coisas. Mas devemos estar sempre o quê? Preparados em Cristo Jesus, olhando para a sua palavra, amando ao próximo, respeitando a liderança pastoral e respeitando a palavra de Deus. Amém? Hoje existe um movimento, não sei se aqui em Portugal chegou, mas lá no Brasil é muito comum, desigrejados. Tem pessoas que dizem: igreja não é mais relevante, não precisa mais de igreja. Eu posso ficar em casa sendo igreja, não preciso mais ouvir uma ministração, ser pastoreado. Esse movimento lá no Brasil cresceu muito, tem crescido muito. Talvez por algumas razões, que até algumas igrejas brasileiras têm oferecido essa razão. Agora, não é porque alguns fazem errado que eu e você, enquanto cristãos, vamos nos levar por essa onda. Mas temos que estar sempre amando a palavra, submissa à liderança pastoral, de acordo com as Escrituras e no amor a Cristo. Então a igreja é relevante. Igreja ainda é importante. Quando eu digo ainda, porque muitos dizem que não é mais, mas é importante. Porque aqui na igreja que você vem, sente o calor humano. Aqui na igreja que você é pastoreado, aqui na igreja que você ouve uma palavra, aqui na igreja que você é ministrado. Então igreja é importante. Como já dizia São Cipriano de Cartago, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. É claro que eu não vou isolar o contexto da frase. Uma frase no Concílio Católico lá de 1200 e poucos, bem antigo, né, doutor? Bem antigo, não vou isolar o contexto da frase. É bom nós apresentarmos que não é uma frase evangélica, é uma frase católica. Agora, de um pensador católico.
Agora, não posso isolar, é uma frase interessante. É importante nós estarmos como igreja, em Cristo Jesus, unidos em comunhão. Então isso é importante, é o valor da igreja. Pode avançar? A igreja é a esperança do mundo, Bill Hybels. Pode avançar para o próximo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no versículo 42. O que é doutrina dos apóstolos? Quando nós ouvimos doutrina, parece que é algo muito dogmático, né, doutor Luiz? Se pensa naquilo dogma. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Doutrina não é dogma. Homens ensinaram que doutrina é dogma. Mas a gente conversa sobre isso, né, doutor? Homens ensinaram que doutrina é dogma. Doutrina é do sério ensino, é sentar para estudar a palavra. Isso já é doutrina. Ou seja, a doutrina dos apóstolos era o dia a dia dos apóstolos. Tinha um livretinho na igreja do Novo Testamento, depois do período ali de Cristo, dos apóstolos, chamado Didaché, ou Didaquê, como se chama no Brasil. Até a editora Paulus publicou, eu já adquiri. Meus irmãos têm uma ideia, no Didaquê, que se é um resumo da doutrina dos apóstolos, é o resumo do Shema judaico. Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. Doutrina não é uma coletânea de regras. Doutrina é um estilo de vida, uma mudança de mentalidade em Cristo Jesus. E para muitos é só uma coletânea de regras. É claro que existe a teologia sistemática, onde se estuda ordenadamente os ensinos bíblicos. Por exemplo, uma pessoa pergunta para você: você crê que Deus criou o mundo? Creio, mas não sabe, mas tem que fundamentar, sem dúvida. Mas isso não é regra, não pode isso, não pode aquilo. Muitos confundiram as doutrinas com dogmas e costumes. Lá no Brasil era muito comum. Eu não sei se aqui foi, acredito que foi um pouco também, mas lá no Brasil, por muitas décadas, isso era comum. Aí muitas pessoas se sentiam machucadas e nem queriam mais saber de estar numa igreja. Mas estar numa igreja é estar numa comunidade de amor. Isso é celebrar a doutrina de Cristo. Porque o texto é claro: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí eu lembro de Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos é o resumo do Novo Testamento, do Novo. Os profetas é o resumo do Antigo. Aí eu pergunto: o que seria edificado no ensino dos apóstolos, se não o resumo da lei? Ama o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É a parábola do samaritano que eu ministrei aqui da última vez. É o amar o meu semelhante. Isso é a doutrina dos apóstolos. Efésios 4:15, eu vou ler para os irmãos. É nos tornarmos parecidos com Jesus. É o que está lá escrito. Até chegarmos à maturidade. O que é a maturidade? O que é eu chegar à maturidade de Cristo? É eu olhar para o meu semelhante e dizer: ele é superior a mim. É não olhar para o meu semelhante de cima para baixo, mas olhar para o meu semelhante como alguém que tem a luz de Cristo. Isso é entender a doutrina de Cristo. É se tornar um discípulo, um seguidor de Cristo. A palavra discípulo é aprendiz. Eu e você somos aprendizes de Cristo e da palavra. Por isso que quando nós nos alimentamos com essa palavra, nós vamos ter uma semana melhor. Por que muitas pessoas começam a enfraquecer na fé? Porque começam a não vir mais na igreja, não só porque não leem a palavra também. Porque tem pessoas que estão há 60 anos na igreja e não leem a palavra. É claro que também são bem alimentados do púlpito, da igreja, dos ensinos, da pregação, mas a gente precisa também do dia a dia com a palavra. Que vai ter dia que você vai estar lá isolado em casa, aí você, naquele momento, vamos dar um exemplo, acabou a bateria do telemóvel e você está sem o carregador, você não consegue telefonar para o pastor Brisas nem para a pastora e nem para os obreiros. Ou se você está em viagem, num local longe, aí naquele momento que você leu na palavra, que você ouviu do púlpito e da pregação e dos ensinamentos, e que está lá no seu coração, vai te fortalecer. Então por isso que nós temos que ser fortes na palavra sempre. E quando nós somos firmes na palavra, isso eu sei que aqui é uma igreja muito bem fundamentada. Só que nós vivemos numa sociedade que, se você lê um jornal, e devemos ler sem dúvida,
assistir a TV, e devemos assistir, não vejo mal nenhum, e acessar a internet, dependendo do que sem querer, o que vem na nossa frente de uma informação de jornalismo marrom, aquilo já estraga o nosso dia. O que é um jornalismo marrom? Aquilo que nós chamamos no Brasil de notícia violenta. Esse matou esse matou aquele, não sei mais o que, sequestro, isso, aquilo. No Brasil isso é muito comum, aqui é menos, eu sei. Mas no Brasil também depende da região, né? Também depende da região. Onde eu morava era uma região segura, com índices de qualidade de vida comparável a alguns países da Europa. Então, era um Brasil diferente das telenovelas. O sul do Brasil, o doutor conhece, é um Brasil diferente das telenovelas. É um Brasil mais de qualidade de vida. Mas mesmo assim, até lá e aqui, que é um lugar de excelente qualidade de vida, você liga a televisão, você vê o jornal, esse sequestrou esse sequestrou aquele, aquilo te aflige. Aquilo já te faz mal. Porque os psicólogos explicam, nós somos a soma daquilo que nós ouvimos, lemos, estudamos. Claro que estamos aqui, não podemos nos isolar, mas às vezes aquilo faz mal. Aí quando você é firme na palavra, nada te abala. Pode você receber uma notícia negativa. Você pode receber uma notícia, por exemplo, está desempregado. Amém, estou em Cristo. Você é ofendido no seu trabalho. Amém, estou em Cristo. Você é ofendido em outros ambientes. Não tem problema, estou em Cristo. Porque o fundamento de Cristo é que nos mantém firmes na verdade do Evangelho. Então, irmãos, maturidade cristã não é automática. Ninguém me converti hoje, já sou maduro em Cristo. Não, é um dia a dia, é um dia a dia, é um dia a dia. Por isso que não é um conjunto de regras. Porque se fosse um conjunto de regras, é que nem eu ouvi uma vez um pastor lá na Assembleia de Deus de Florianópolis, onde eu congreguei, antes de congregar na Mais de Cristo, que ele disse que quando ele se converteu, logo que ele se converteu, ele buscou uma roupa de crente. Amém, eu acho que ele falou certo, porque tem coisas que são a decência, sem dúvida, mas tem coisas que são legalismos. Por muitos anos a igreja no Brasil proibiu coisas que não são bíblicas. A minha esposa usa calça, não vejo mal nenhum. Por muitos anos a igreja proibiu. E disse que tinha que só usar saia. Porque estava no dogma. De modo nenhum, eu respeito muito esse pastor, é um homem de Deus, tem minha admiração. Foi um dos nossos pastores lá do local que eu congreguei, lá na Assembleia de Deus de Florianópolis. Mas, mais do que uma indumentária de crente, é nós termos o nosso coração cheio da presença do Senhor, até que Cristo seja formado e possamos diariamente nos tornar mais parecidos com Ele. Embora que na palavra também está escrito que estatura de varão perfeito só na glória. Então não é automática, é um processo. É um processo. O caminhar com Cristo é um processo. É diariamente eu mortificar a minha carne e tornar-me mais parecido com Jesus. E é um processo diário. Vamos avançar. Pode só o próximo slide. O cristão bem discipulado é bem fundamentado na palavra. Uma frase de T.B. Manson. Os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia em suas mãos. A relevância na sociedade. Eu estava vendo, Dr. Brizo, uma universidade nos Estados Unidos, que a placa, uma das principais, que é a placa, que fora dos primeiros pastores protestantes que fundaram aquela universidade, estava escondida atrás de uma árvore. Irmãos, que pena isso. E damos graças a Deus, por exemplo, pela vida do Dr. Brizos, que é coordenador de mestrado em Ciência das Religiões, está fazendo a diferença na sociedade. Isso é relevância. É como John Wesley, era um homem relevante na sua sociedade. É isso, meus irmãos, que eu e você diariamente, dentro do nosso campo de ação, seja ele qual for, no trabalho, na família, entre os amigos, nós temos que buscar sempre a relevância em Cristo. O que é a relevância em Cristo? É quando as pessoas enxergam Jesus em nossas vidas e veem algo diferente. Então isso, meus irmãos, é o fruto da palavra. Quando você se relaciona com a palavra, você vai se crescendo espiritualmente. Lá no Brasil, não sei se aqui também, mas lá no Brasil há uma onda de cristãos que buscam muito
a parte espiritual e se esquecem da palavra. Eu sei que não é uma realidade dessa igreja, mas infelizmente, em muitos lugares no Brasil, infelizmente também não é a realidade da igreja, também não é uma realidade da igreja que eu faço parte no Brasil, mas infelizmente de algumas igrejas ultrapentecostais é. Aí você vai perguntar, o que tem a ver falar isso aqui de manhã? Irmãos, você todo dia é confrontado com a internet. Lá na internet você sempre assiste às vezes você está assistindo, vem uma mensagem de um desses pregadores aventureiros. Aí você olha, opa, peraí, mas não é isso que eu aprendi lá na igreja. Então, meus irmãos, é isso aí, é ser bem discipulado. Se não é isso que você aprende na igreja, porque você é bem discipulado, opa, aí você é bereando, você está analisando, isso aí não está certo. Então, por isso, meus irmãos, que diariamente devemos sempre amar essa palavra, ter um relacionamento com essa palavra. Sem o conhecimento da palavra, o cristão baseia sua fé em sentimentos. Lá no Brasil, uma época, houve uma onda, eu não sou contra, meu Deus, eu não sou contra isso, eu respeito as pessoas no individual, mas tinham pessoas que pegavam a caixinha de promessa e diziam, deixa eu ver o que Jesus está falando comigo. Aí pegava a caixinha de promessa, vinha um versículo ruim, não, aqui Jesus não está falando. Não estou falando, irmão, se você tem uma caixinha de promessa para uso devocional, tem muitas pessoas que têm, nós respeitamos. Só não faça disso que eu sei que não é o caso, que eu sei que aqui nem cabe falar isso, mas nós estamos nessa vida e às vezes a gente é influenciado por alguém lá de fora que diz, que vem com essas ondas e a gente é humano. Irmãos, eu já fui influenciado também, mesmo estando numa igreja séria no Brasil, também por pessoas que viam algumas coisas, depois eu vi, opa, peraí, estou equivocado nisso, nós somos humanos. Nietzsche já dizia, humano demasiadamente humano, então nós somos falhos, mas nós devemos cuidar sempre com a bibliomancia, e temos que estar sempre fundamentado aqui, nas eu sei que eu nem preciso falar isso, porque pastor Brizoslino, doutor Brizoslino, é muito doutrinário na palavra, nas escrituras, dentro daquele aspecto que doutrina não é dogma, mas é verdade da palavra. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade de tantas influências que sem querer a gente se deixa influenciar lá por fora. Então temos que estar firmes sempre nessa palavra. Pode avançar, por favor, o próximo. Perseveravam na comunhão. A comunhão é fruto da palavra. Quando eu amo a palavra, eu amo estar junto com os meus irmãos. Eu amo as pessoas. Irmãos, eu tenho uma ideia comigo que eu penso isso. Você não precisa ser pastor, ser obreiro, evangelista, presbítero, eu não sei quais são as classificações hierárquicas, eclesiásticas aqui, diácono. Basta você ser um cristão para ter amor. Se você é um cristão, você já tem amor no seu coração. Você já tem amor, o seu coração já é inundado por amor. Por quê? Porque a esperança não confunde, mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Essa era a característica da igreja primitiva. A igreja primitiva, que era a igreja dos primeiros anos, primitiva porque era a igreja dos discípulos de Cristo, depois veio outras classificações, era uma igreja que perseverava nessa comunhão, que é a koinonia. Tem um termo que é praxis. Praxis significa prática. É a prática cristã. A prática cristã deve ser o nosso modelo de identidade. O que é a prática cristã? A igreja primitiva tinha alguns hábitos, só que nós não devemos fazer de hábitos regras, mas estilo de vida. Por quê? A igreja primitiva, por influência do judaísmo, tinha modelos de oração. Os judeus tinham a Sidur, que era os livros de oração do judaísmo. Então os judeus sempre oravam 3 vezes ao dia, e a igreja primitiva tinha o seu ambiente de oração. A igreja primitiva tinha os seus dias que tiravam para jejuar. Agora nós não podemos fazer disso uma regra. Precisamos fazer disso um amor. Quando você lê a palavra, não precisa ler ao meio-dia. Todo dia tem que ler a Bíblia ao meio-dia. E se eu não ler ao meio-dia, Jesus vai ficar bravo comigo. Não, você lê a Bíblia ao meio-dia porque você tem prazer de estar com Deus. Porque espiritualidade não vem pelo muito orar, jejuar ou ler a Bíblia, mas pelo quanto o Espírito domina de mim. Nós não devemos viver em regras, mas devemos fazer da nossa vida o estilo de vida em adoração. No pacote legalista da religiosidade, há muito julgamento. Na mensagem de Jesus, a tolerância e amor. Lá no Brasil, por muitos anos foi muito comum. O irmão ora quantas horas? Eu oro tanto. Aí o irmão ora quantas horas? Não, irmãos.
vida com Deus é individual. Quando você tem a sua vida com Deus, você olha para o outro e diz: eu tenho que ser mais cristão, como eu tenho que amar Ele. Isso é ser cristão. Eu tenho que ser mais cristão porque eu tenho que diariamente mortificar a minha carne e me tornar mais parecido com Jesus. Isso gera comunhão. Não são práticas legalistas que geram comunhão. O que gera comunhão é a prática do amor. Como cristãos, devemos diariamente em nosso caminhar nos tornar mais parecidos com Jesus. Eu e você devemos ministrar aos outros o amor de Cristo e sempre olhar para o outro, um olhar de misericórdia e compaixão. É o que Jesus Cristo mesmo ensinou no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 9, versículo 1. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Sabemos que o judaísmo já era uma religião com muito ritualismo, muitos tipos de rituais do Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para quebrar os paradigmas e estabelecer o que? A comunhão e o amor como elemento principal do cristianismo. É isso que diariamente eu e você devemos viver. Então, se você vê algum irmão passando alguma necessidade, ame esse irmão. Se você vê algum irmão fraco na fé, telefone para esse irmão. Se você vê algum irmão fraco na fé, estenda a sua mão em prol dessa pessoa. Ame as pessoas. Essa é a revolução. Avança um pouquinho, vamos lá. Hábitos do discípulo que ama a palavra. Lembrando que o discípulo é o seguidor, é o aluno. O hábito de um tempo diário com Deus. O hábito da oração falando com Deus. O hábito da comunhão usufruindo da família de Deus. Aí já vai, né, doutor Brizoslino, no contraponto dos desigrejados. Os desigrejados, eles querem tudo menos estar em família, porque eles acham que isso não é mais relevante. Mas o argumento é desconstruído rapidamente, quando muitos deles falam: mas no Novo Testamento não havia templos. É só conhecer o contexto de perseguição que o Império da Morte impunha contra o cristianismo, que era o Império Romano. O Império Romano, como eu já falei aqui na outra ministração, só para repetir, ele era avassalador. O Império Romano era composto por mais de 50 províncias. As mais inexpressivas eram lá da Judéia, era Judéia, Galileia, lá onde os cristãos estavam. Eles olhavam para os cristãos como uma subcultura do judaísmo. Isso aí é uma seita. Isso é uma seita, não é nada mais do que uma seita. Os cristãos eram chamados de a seita do caminho, porque propagavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os cristãos tinham que se esconder em catacumbas. Os cristãos eram perseguidos. Nero, certa feita, ateou fogo em Roma. Quem foi culpabilizado? Os cristãos. Então, no primeiro século, o contexto de perseguição foi muito grande. Então não adianta: mas não havia templos no primeiro século, não havia isso, não havia aquilo. Mas Paulo constituiu igrejas, está no Novo Testamento, é claro isso. Claro que a igreja, a palavra igreja no grego é eclesia, que significa reunião de pessoas chamadas para fora, é uma assembleia. Pessoas chamadas para fora do mundo, para que possam viver em comunhão na família de Cristo. Então, ser igreja é estar aqui nessa manhã comungando a palavra, ouvindo louvor, se fortalecendo. Porque eu tenho um amigo, não vou dar o nome dele aqui, que está sendo gravado, mesmo se tivesse gravado eu poderia, é falta de ética, né? Não vou falar. Mas esse amigo estudou teologia conosco, se formou lá no seminário que a gente servia lá como diretor. Só que esse amigo começou a ouvir um desigrejado, que não queria mais saber de igreja, falou mal até ele sair. Aí fui eu, o Paulo Mazarém, que o senhor conhece, o professor Paulo Mazarém, que pastoreia lá uma igreja, e da Mais de Cristo, e fomos lá falar com o irmão, e foi o irmão Etevaldo, que é uma pessoa abençoada. Assim, pensa aqueles irmãos assim, os irmãos assim que são humanos ao extremo. Era o irmão Etevaldo, humano ao extremo. Pessoa sensível, amorosa. Ficamos lá gastando tempo, porque ninguém perde tempo com as pessoas, se gasta. Ficamos lá gastando o nosso tempo com o nosso amado irmão, que eu não vou falar o nome. Ele só tem um cachorro quente lá. Já falei bastante. Meus amados irmãos, a esposa dele, eu via no olhar dela que ela já estava um pouco assim, não vou dizer que estava afastada de Cristo, mas eu observei no olhar dela e no olhar dele a tristeza. Mas só que infelizmente ele não voltou para a igreja.
Agora eu não sei se procurou outra igreja ou se continuou servindo a Cristo, tomara que sim. Glória a Deus por isso. Mas aí você vê um desserviço sendo prestado, que aquele irmão era útil ali na igreja, estudou teologia e ajudava a comunidade. Aí depois eu cheguei lá, fiquei até assustado, por quê? Porque vimos que o irmão estava um pouco abatido, aquilo me assustou, fiquei preocupado com isso. Então, irmãos, por mais que a gente pense assim, mas é mais um domingo, irmãos, é bom vir na igreja, porque aqui é local de fortalecimento. Se você está fraco, quando você entra naquela porta, você se fortalece, ouvindo o louvor, ouvindo a palavra. Então, igreja é local de fortalecimento espiritual, é importante. Vamos avançar? Pastor Brizos, eu tenho mais quantos minutos? Eu gosto um quarto de hora? Perfeito, eu gosto de respeitar a hora. E, irmãos, o que eu amo é ensinar. Eu sei que aqui vocês são muito bem ensinados. Eu até falei com o Dr. Brizos que ia trazer slides, porque é tipo escola dominical. Sempre gostei muito lá do Brasil de ministrar estudos. Minha área é mais de ensino. Então, irmãos, aqui koinonia, a expressão do amor de Deus. Somos dependentes da multiforme graça de Deus. Devemos exercer o nosso chamado com amor ao nosso próximo. Isso é koinonia da igreja. Você recebeu o carisma do Senhor, o chamado, o dom. Deus me usa nessa área. É para ajudar as pessoas. Deus me usa assada, para ajudar as pessoas. Deus me usa de forma A, B ou C, para ajudar as pessoas. A palavra dom no grego é charisma, que é um carisma. O que é um carisma? Um carisma é uma graça dada por Deus. Está lá em 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros com o dom que recebeu, conforme a multiforme graça de Deus. Às vezes você não tem o talento para o louvor, para estar aqui em cima, mas você não deixa de ser um adorador. Você está aí embaixo adorando, porque louvor não é adoração. Adoração é estilo de vida. Agora, o louvor, quando você está aqui, adoração é tudo. No louvor você adora, ouvindo a palavra você adora, testemunhando você adora, evangelizando você adora. Então, eu tenho que servir a Deus com os meus dons pessoais. O meu é do ensino, é o que eu amo. Qual é o seu? Descubra o seu dom. Mas eu já sei, pastor. Então, sempre exerce em amor. Às vezes, Deus me chamou para você evangelizar. Então, evangelize. Deus me chamou para interceder. Interceda. Tantas coisas boas que nós podemos fazer no reino. Deus me chamou para a diaconia. Todos fomos chamados para a diaconia, mas nem todos foram chamados para exercer um diaconato na igreja. E para isso também, eu lembro, meu pai, da Assembleia de Deus, ele trabalhava, e eu também trabalhei, na portaria da igreja um tempo, diaconato. E lá você conhece as pessoas. Vinham os irmãos muito abençoados na hora de estacionar o carro, mas vinham os irmãos que ficavam bravos, porque a gente dava alguma orientação. Mas tem que ter graça para isso, senão você não suporta. Tudo você tem que ter graça de Deus no que você faz. A igreja é comunidade, onde cada membro não só conhece, mas exercita o seu dom como uma expressão da graça de Deus. A igreja é mais do que um ajuntamento de pessoas, é local de comunhão. Então, meus irmãos, é aqui na praxis cristã que se vive a ortopraxia, que é a prática de vida cristã. Por isso que a doutrina não é só ortodoxia. Porque temos que ser muito ortodoxos. Aí já era o que? Já era a regra. A gente sempre conversa sobre isso, doutor Brice, sempre conversando sobre isso. Eu ouço muito o doutor Brice, estou sempre lá na lusófona, pegando alguns conselhos, telefono para ele. Eu tenho algumas dúvidas de teologia, telefono para o doutor Brice Osni. Então, meus irmãos, só que às vezes a gente quer ficar muito no dogma, nas regras. Mas, não, irmãos, isso é do dia a dia, é nosso. Às vezes viemos de uma família mais tradicional, a família pensava assim, pensa assado, e você acaba tendo esses atos. Porque o homem é fruto do meio. Não adianta. Por mais que a igreja não pregue dogma, eu sei que não prega, mas você lá no seu dia a dia é meio dogmático em alguma coisa. E aí você olha para uma pessoa, deveria amar mais, e você, por causa do dogma, julga a pessoa. O Evangelho nos ensina a amar. Nos ensina a tolerar as pessoas.
A Bíblia é clara, nós devemos tolerar os mais fracos na fé. Tem pessoas que às vezes não têm o nível de maturidade que você tem. Ah, mas aquele irmão, acontece isso, ele já nem quer mais vir na igreja. Mas aquele irmão às vezes não tem o seu nível de maturidade. Ao invés de julgá-lo, vai buscar ele, vai ajudar ele, vai falar com ele, vai dar uma palavra amiga. Às vezes é só uma telefonadinha, é só pegar o telemóvel e ligar, nada mais do que isso. Às vezes não precisa nem visitar, às vezes um telefonema já mudou um quadro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Eu vi uma irmã na secretaria de uma igreja uma vez chorando, e ela falou para mim, agora eu estou um pouco melhor, porque outra pessoa veio aqui e me deu um abraço, e aquele abraço, ela viu naquele abraço uma expressão de cura. E ela se abriu comigo. Eu disse, porque a pessoa que veio aqui antes me deu um abraço, me deu uma palavra de fortalecimento, agora eu estou melhor. Mas a pessoa ainda estava chorando porque ainda estava um pouco abatida, mas já estava melhor. Por quê? Porque o abraço também é uma expressão do amor de Deus. Então, meus irmãos, vamos avançar no partir do pão. Havia na igreja primitiva 2 tipos de reunião: o culto público e o da expressão ágape. Aí nós entendemos aquele contexto da ceia, porque em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, está escrito que se deve esperar uns pelos outros para participar da ceia, porque havia realmente alimentos, e havia realmente uma ceia. Então nós temos um culto de expressão ágape. O culto de expressão ágape era um local que havia a fanerosis, que é um termo grego que significa a manifestação da graça de Deus, que é o que há hoje de manhã, o que há em todas as reuniões, nos locais onde se celebra a Cristo Jesus. Nesses locais a comunhão, o amor, a celebração, a graça, a adoração, enfim, a fanerosis, a manifestação da graça de Deus, expressando pelo amor através da koinonia. A koinonia deve ser a base de nosso cristianismo. Eu e você temos que viver a koinonia. Se eu sinto falta de um irmão na comunidade, eu tenho que telefonar. Se eu vejo que um irmão está acamado, mas Deus não me deu o dom do evangelismo. Eu não sou uma pessoa de visitar muito. Tem pessoas que têm essa característica. Mas eu não sou muito conselheiro cristão. Deus não me chamou para essa área. Amém? Verdade? Mas uma expressão de amor a uma pessoa que está acamada é importante. Às vezes pode não ser a sua ação principal na igreja. Tem irmãos que amam evangelizar. Essa não é a minha ação principal. Mas tem gente que, meu Deus, lá no Brasil há muito, e acredito que em qualquer lugar também há, tem aqueles irmãos que gostam de porta em porta evangelizar. Tem outros que gostam de ir no hospital visitar. Nós sabemos que são características, mas se nós sabemos que uma pessoa está precisando de uma palavra amiga, mesmo que eu não tenha aquele dom, mas esse não é o meu dom, eu não sou um conselheiro cristão, mas você é um cristão, você tem o amor de Cristo, você deve ajudar essa pessoa, você deve aconselhar. Sabe por quê? Porque eu e você somos portadores das boas novas. A palavra evangelho significa no grego boas novas. São as boas novas de alegria e de salvação. Aqui eu já falei dos desigrejados, que é o modismo antibíblico. Eu não vou falar deles, porque eles já foi falado bastante, né? Senão vão se sentir massacrados. Eu não quero massacrar ninguém, até porque a gente deve respeitar as pessoas. São pontos de vista diferentes dos nossos, que cada um tem o seu ponto de vista. Cada um siga o seu ponto de vista e seja feliz. Agora, graças a Deus que temos a palavra e procuramos nos pautar pela palavra. Avança o próximo slide. Participando da família de Deus. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. Tem que se animar uns aos outros. A diaconia é o serviço. A expressão da diaconia é o amor. Quando você tem o amor de Cristo, você olha para o outro e você procura ser um servo dessa pessoa. Como eu falei na última ministração aqui, a palavra donos no grego é garçom. Eu e você somos garçons da comunidade. Eu e você somos garçons uns dos outros em Cristo Jesus. A palavra aqui do John Houston, que é da igreja Houston: ame a Deus, ame as pessoas. É essa a revolução. Amém. A revolução é a do amor. Vamos avançar um pouquinho? Servir é ministrar aos outros o amor de Cristo. Como obreiros e cristãos, devemos ser econômicos nas palavras e abundantes no amor. Todo servo deve honrar, amar e respeitar a sua liderança pastoral.
É porque hoje tem pessoas que dizem assim: eu não preciso me aconselhar com ninguém, eu não preciso de pastor. Não, irmãos, a Bíblia diz: Ele mesmo constituiu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui na igreja do Jubileu, a igreja, os irmãos devem sempre procurar os pastores, os obreiros. Isso também é característica de servir e é viver em comunidade, em amor. São características. E para avançar, para concluirmos, e perseveravam nas orações, para concluir. A oração nos fortalece e nos ajuda a mortificar a nossa carne. Agora eu vou corrigir a minha primeira frase. Não existe oração forte e oração fraca. Não existe. Existe um coração que busca o Senhor em adoração e que adora Ele em espírito e em verdade. Os judeus possuíam muitos modelos de oração que constam na Sidur, que é o livro de orações. Entretanto, não devemos nos ocupar com este ou aquele modelo, mas fazer da oração um estilo de vida. E vou concluir esta mensagem. Certa feita, John Wesley foi ministrar numa igreja. Jonatas Edwards, desculpa, pregador do avivamento da Nova Inglaterra em 1740. E foram para o quarto dele, Dr. Brissos, ouvia se ele orava. Aí viu que ele não orava, não ouviam nada de oração. Aí resolveram perguntar para ele: Dr. Jonatas Edwards, o senhor não ora? E ele falou assim: eu não fico 15 minutos orando, mas eu não fico 15 minutos sem orar. A oração é o estilo de vida. O estilo de vida não necessariamente significa joelho dobrado ou posições, não que você não possa dobrar o seu joelho, orar do seu jeito, como você e Deus, mas ter uma vida de adoração ao Senhor. Isso já tem uma vida de oração. E quando você sai do culto, o culto continua lá na sua casa. Para concluirmos, irmãos, eu gostaria de concluir com a frase de Madre Teresa de Calcutá: só avança, avança, avança. Não sei como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Antes Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que você fez. Agradeço pela oportunidade. Novamente, pastor, parabéns pelo seu aniversário. O senhor é uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.